Em Chinatown, o detetive particular Walter percebe, está sendo seguido. Ele começa a andar mais rápido, joga um pacote em uma caixa de correio antes de sair. Infelizmente, assim que chega à rua, ele é atingido por uma van. Walter é deixado sangrando no chão. Enquanto isso, a van foge. No Havaí, o comandante da Marinha James está treinando sua equipe, em uma piscina. Ninguém consegue ficar debaixo d'água por tanto tempo quanto ele, então ele sai para repreendê-los. Ele é interrompido por um soldado, informando-o de que tem uma chamada importante da polícia. Momentos depois, James está no necrotério, olhando para o corpo de seu pai. Dizem a ele que Walter foi morto por um motorista embriagado, mas James não demonstra nenhuma emoção. Depois, James vai para casa, começa a preparar o jantar para sua esposa. Quando sua esposa Ila pergunta sobre o dia dele, ele conta sobre o treinamento, menciona casualmente que Walter morreu, chamando-o de nome em vez de pai. Ila menciona que o irmão dele deve ser informado. No entanto, James a lembra. Eles não se falam há anos e seu irmão não atenderá suas chamadas. Em Oklahoma, o meio-irmão de James, Johnny, encontra sua namorada Valentina, fazendo as malas, porque quer ir embora. Hoje é o aniversário dela. Johnny esqueceu, o que é a gota d'água. Johnny está sempre brincando e não leva nada a sério. Então, Valentina já teve o suficiente. Johnny se desculpa, jura que fará melhor. Então Valentina o beija. No entanto, ela também lhe dá um tapa. E vai embora, de qualquer maneira. Um Johnny deprimido passa as próximas horas bebendo para esquecer. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Ila, que o informa da morte de Walter e lhe diz o funeral é amanhã. Johnny não tem interesse em comparecer. Vai ao banheiro enquanto conta a ela sobre seu trabalho na polícia. De repente, 2 homens aparecem atrás dele, colocam uma faca em seu pescoço. Quando Johnny se vira para olhar para eles, ele acidentalmente faz xixi nos sapatos deles. Esses homens querem o pacote que Walter enviou, mas Johnny não tem ideia do que eles estão falando. Explica que não vê Walter desde criança. Os homens mostram suas tatuagens para provar que são da Yakuza e ameaçam matá-lo se não receberem o pacote. Johnny finge implorar por sua vida, apenas para atacá-los. Ele joga os caras pelo banheiro, destrói várias coisas, incluindo a porta. Um terceiro homem entra, abre fogo. Então, Johnny tem que se esconder. Um dos primeiros agressores acorda, então Johnny o joga contra a porta, a empurra para prender o atirador também, socando-o através da madeira. Então Johnny começa a usar móveis como armas e até faz uma pausa para beber. A luta continua por um tempo. Johnny consegue nocautear 2 homens. O último encontra o santuário de sua mãe e o destrói. Então Johnny pega um ralador, o desliza brutalmente no braço do cara. Em seguida, ele esmaga a cabeça do homem na mesa, dá um soco por trás, arrancando seus dentes. Na mesma mesa, ele encontra um bilhete de Valentina que diz "Obrigada por nada". Os gangsters voltam para mais. Johnny quase é estrangulado até a morte, mas ele joga o cara nos cacos de vidro para matá-lo. Depois, Johnny pega a foto de sua mãe com ele mesmo mais jovem. Escondido atrás dela está Walter e Johnny o insulta. No dia seguinte, no funeral, James percebe, tanto a Yakuza quanto as gangues do sindicato vieram. Ele também fica surpreso com a chegada de Johnny. Eles imediatamente começam a discutir, a se insultar. Então, o padre tem que repreendê-los. Após o discurso do padre, as cinzas de Walter são enviadas, em um barco. Mais tarde, Johnny descobre James está morando na casa de sua infância. É revelado, Walter traiu a mãe de James, teve Johnny com sua amante. A mãe de James ainda recebe Johnny em sua casa, mas James não gostava dele, porque o casar destruiu sua família. Durante o almoço, a família recebe o governador Peter, já que a meia-irmã de Johnny, Nani, trabalha para ele. Johnny revela não veio pelo irmão, ele veio porque quer encontrar o assassino de Walter. James insiste que foi um motorista embriagado, então Johnny lhe conta sobre o ataque na noite anterior. Uma discussão se segue. James acusa Johnny de trazer problemas para todos os lugares. Quando Johnny aponta que James também não o ajudou quando sua mãe foi morta, James congela por um segundo, antes de pedir para conversarem em particular. Na praia, os irmãos começam a discutir novamente.
James se recusa a acreditar que a morte de Walter não foi um acidente, então Johnny lhe mostra o dedo e vai embora. Em um bar, Johnny esbarra em seu antigo amigo Al-Kai, que pertence à gangue do sindicato. O chefe de Al-Kai, Sr. K, quer ver Johnny, mas ele não está interessado. De repente, ele começa a se sentir mal e desmaia ao perceber que Al-Kai colocou um sedativo na sua bebida. Momentos depois, Johnny acorda em uma sala com o Sr. K, que aponta que Johnny machucou muitos de seus homens no passado. Johnny diz que fez isso porque o sindicato matou sua mãe. O Sr. K pede para Johnny deixar o Havaí, mas ele recusa. Então, ele o joga em uma tábua e esculpe a inicial de seu inimigo em seu pescoço. Ele dá 7 dias para sair, ou eles o matarão. Enquanto isso, James vai para o detetive Renaud e pede o relatório de Walter. Renaud diz que ele está livre para olhar, mas não há informações úteis. O acidente aconteceu em uma área em que as pessoas não falam com a polícia, e a única câmera estava quebrada. A polícia tem certeza de que foi um motorista embriagado, então ninguém está investigando o caso. Então James pega os pertences de Walter na delegacia. Há uma faca e uma carteira com um bilhete com uma lista peculiar de palavras. Ao mesmo tempo, Johnny invade a casa de Walter. Ele encontra uma arma na mesa e decide guardá-la. De repente, alguém entra no apartamento. Então Johnny se esconde em outro quarto. Pa começa a revistar os papéis na mesa. Johnny tenta pegá-lo de surpresa, mas Pa joga um prato nele e foge. Ele pula em um monte de telhados e carros para chegar ao chão, mas quando chega à rua principal, Johnny o espera com um soco. Então Johnny leva Pa a um bar e exige uma explicação. Pa diz que trabalhou para Walter, que era como um pai para ele. Walter tinha toneladas de inimigos que o queriam morto, e seu último trabalho foi com uma empresa de buffet. Pa fingiu ser um garçom para eles, mas nunca entendeu por que Walter lhe deu esse trabalho. Johnny anuncia que Pa trabalhará para ele agora, e aperta dolorosamente o nariz quebrado de Pa para colocá-lo no lugar. De volta a James, ele foi ao local do crime, estuda as marcas de pneus na rua. Então ele percebe uma câmera em uma loja de artigos adultos. Então ele entra e tenta oferecer dinheiro em troca de ver as imagens de segurança. Quando o proprietário recusa, James ataca o balconista, arrancando seus piercings. Mais tarde, Johnny e Pa voltam para o lugar de Walter. Encontram uma prancha de surf. Pa diz que Walter não surfava e Johnny percebe que uma quilha está errada. Quando ele a puxa, algumas plantas caem de um compartimento escondido. Fala galera! Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve. É rapidinho e isso ajuda muito a continuar editando vídeos como este. Valeu! James invade o apartamento com sua arma fora. Então Johnny tira sua arma também. Eles percebem, ambos estão trabalhando no caso. Então guardam as armas e James revela um pendrive com as imagens de segurança da loja. Enquanto assistem, percebem que a van não tem placa. O motorista nunca se desvia. Então Johnny acha. Isso parece deliberado. Mas James ainda quer mais provas. Johnny envia Pa para obter informações sobre a empresa de buffet do último trabalho de Walter antes de os irmãos saírem no carro. Eles discutem enquanto dirigem. Por isso não veem o veículo na esquina e batem. Este carro grande continua empurrando o deles pela rua, fazendo com que outros veículos batam também. Então alguns caras no carro abrem fogo. Então Johnny acelera, apenas para atingir acidentalmente algumas mesas de restaurante. Os veículos estão presos, então os irmãos não podem sair. Johnny tenta atirar no carro do inimigo, mas suas janelas são à prova de balas. Felizmente, James consegue matar o atirador com um tiro na cabeça. Ele tenta matar os outros homens também, mas fica sem balas. Então Johnny atira na porta, pula para fora do carro, ele corre pela rua, continua atirando de volta em seus perseguidores, enquanto todos ao redor entram em pânico. James encontra munição antes de sair do carro pela janela. Pula no veículo do inimigo. No entanto, suas balas não conseguem quebrar o vidro. Johnny atira no motor do inimigo, fazendo o carro explodir e bater, enquanto James cai no asfalto. Na delegacia, Renard grita com os irmãos pelo caos que causaram. Revela que Johnny foi suspenso de seu trabalho na polícia há 2 meses. Ele agora está sendo investigado por uso excessivo de força. James dá a Renard o pendrive. Pede que ele investigue o caso, mas Renard o ignora.
e diz para eles se comportarem. À noite, Nani mostra aos irmãos o que encontrou no sistema. As plantas eram para uma propriedade no lado leste, encomendadas por um homem chamado Marcus, que tem resorts em todo o mundo. James percebe um selo que diz Sacred Casino Princess no verso das plantas, o que é estranho porque o jogo é ilegal na ilha. O grupo concorda, terá que falar com Marcus durante o evento anual de arrecadação de fundos amanhã. Na manhã seguinte, James pergunta a Johnny por que ele foi suspenso. Johnny explica que atirou em um traficante que estava vendendo substâncias para crianças, e James parece aceitar. Então os irmãos vão para a área onde o cassino deveria ser construído. Não é um canteiro de obras, é uma aldeia havaiana que pertence à comunidade local há séculos. Nesse momento, Johnny recebe uma ligação de pá, que lhe diz: a polícia recuperou uma van azul da água. Os irmãos correm para o local, descobrem que os policiais também encontraram o corpo de um contador do governo. A van não tem placas, mas Renard tem uma lista. Todas as vans azuis registradas na ilha. Os irmãos dão uma olhada, tentam ficar com a lista, mas Renard a pega de volta e os lembra: fiquem longe dessa confusão. Assim que Renard se vai, Johnny pede a Pá para pesquisar o nome Hayashi Imports, que era o único nome japonês na lista. Algumas horas depois, Pá está trabalhando como garçom no evento de arrecadação de fundos. Consegue camisas extras para os irmãos para que eles possam entrar furtivamente. Ele também pesquisou a Hayashi Imports. Confirma, ela pertence à Yakuza. A equipe se divide para evitar parecer suspeita. James acaba servindo Nakamura, que casualmente coloca pó feliz em seu prato. James rouba o cartão de crédito de Nakamura do prato. Percebe que diz Hayashi Imports. Ele devolve o cartão a Nakamura fingindo que o encontrou no chão. Pergunta se a Hayashi Imports perdeu uma van azul. Um Nakamura suspeito ameaça James indiretamente, antes de se afastar. Enquanto isso, Johnny se apresenta a Mônica, que reconhece seu sobrenome e pergunta sobre Walter. Depois que Johnny conta a ela sobre o incidente, Mônica revela: ela é a esposa de Marcus e quer se divorciar. Então ela contratou Walter para adquirir alguma vantagem. Sem isso, ela não estará segura. Ela não quer falar muito em público. Pede para Johnny ir para sua cobertura amanhã. Depois disso, alguns guardas armados cercam os irmãos e os arrastam para ver Marcus, que afirma ter contratado Walter e pago bem por sua discrição. Marcus parece surpreso ao saber que Walter está morto. No entanto, Johnny acha que ele o matou. Um Marcus irritado nega, diz que contratou Walter para verificar se Mônica o estava traindo. Felizmente, ela não estava. Enquanto Johnny começa a brincar com uma granada que encontra na mesa, James percebe um negativo, com 2 dedos dentro. Marcus tira-os de vista e expulsa os irmãos de sua propriedade. Após eles se forem, Marcus olha para a foto de Mônica e se pergunta: o que ela fez? No dia seguinte, Johnny vai para a cobertura, apenas para encontrar ambulâncias, a polícia e uma multidão. Um olhar mais próximo revela o cadáver de Mônica em cima de um carro. A história oficial diz que ela caiu de sua varanda. Um furioso Johnny retorna à mansão de Marcus e começa a lutar com cada guarda que cruza seu caminho. Ao tentar entrar, ele consegue derrubar alguns homens, mas eventualmente os guardas eletrocutam para derrotá-lo. Marcus o verifica. Johnny o acusa de matar Mônica, mas mais uma vez, Marcus o nega. Diz a seus homens que chamem a polícia. Um guarda chuta Johnny para nocauteá-lo. Mais tarde, na prisão, Johnny é visitado por Peter, que convenceu Marcus a retirar as acusações. Ele pede a Johnny que deixe a polícia cuidar do caso. Aponta que o Walter sempre teve uma obscuridade nele. Peter vê essa obscuridade nos irmãos. Então, ele quer que eles encontrem um no outro o apoio que o Walter não teve. Quando Johnny é liberto, James o espera e o repreende por causar problemas, dizendo que bater nas pessoas não trará sua mãe de volta. Isso faz Johnny explodir. Então, ele dá uma cabeçada em James e começa a espancá-lo. James se defende. Eles acabam lutando por cima dos carros da polícia, quebrando algumas janelas. A luta logo se move para a lama. James ganha vantagem, obtendo a vitória ao atingir Johnny no fosso várias vezes. Johnny então se pergunta: que tipo de homem abandona seu irmão mais novo quando ele mais precisa dele? Referindo-se à época em que James o mandou embora. No entanto, James diz que o fez para protegê-lo, porque o sindicato iria matá-lo. Johnny explica que é assombrado pela visão do cadáver de sua mãe, e que James era tudo o que lhe restava. Finalmente percebendo a gravidade de suas ações, James pede desculpas. Mais tarde, em casa, Johnny recebe uma ligação de Valentina, que voltou à sua casa para pegar a correspondência, e encontrou o infamoso pacote de Walter. Dentro há um pendrive. Johnny pede que ela traga-o para o Havaí. No aeroporto, Johnny tenta receber Valentina com um abraço, mas ela apenas joga o casaco.
Fala galera! Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve. É rapidinho e isso ajuda muito a continuar editando vídeos como este. Valeu! É a chave, o que significa que a Yakuza o quer para acessar a conta de alguém. A senha precisa de 12 palavras geradas aleatoriamente. Então James dá a pá o bilhete que encontrou na carteira de Walter. De repente, um helicóptero abre fogo contra eles. Johnny tenta atirar de volta, mas James está tendo problemas para manter o controle do carro, porque tem que desviar das balas e também dos veículos que o helicóptero derruba para bloquear o caminho. Valentina o convence a deixá-la dirigir. Mostra uma habilidade incrível ao acelerar, dirigindo em torno de cada carro batido, como se não fosse nada. Eventualmente, o helicóptero voa para longe. 2 homens aparecem em uma moto. Quando eles abrem fogo, Valentina tem que fazer uma curva repentina. Acaba dirigindo de ré. Johnny tenta atirar neles, mas erra todos os tiros. Então, Valentina para o carro, de propósito. A moto bate nele. Os homens caem em cima do carro. Valentina decola novamente, enquanto um dos homens rasteja no teto do carro com a ajuda de suas lâminas. Ele chega à janela traseira. Entra no carro para tentar pegar o computador de pá. James começa a lutar com ele, enquanto Johnny pega o segundo homem no capô. Depois de acertar alguns golpes, ele tem que voltar para dentro para evitar um caminhão que se aproxima. Valentina sacode o carro para deixar o cara pendurado na porta. Então, ele a atinge com sua arma. Johnny agarra seu braço para desviar as balas. Valentina dirige muito perto da cerca para esmagar o inimigo até que arranquem seu braço, deixando o corpo na estrada. James abre uma porta e empurra o outro homem para segurar sua cabeça no asfalto, deixando um rastro de sangue antes de jogar o corpo para fora. Isso faz com que alguns carros se visbatam. Enquanto Valentina beija Johnny, o helicóptero reaparece. Abre fogo. Os irmãos atiram também. James consegue atingir o atirador. Na cabeça, o corpo cai para trás. As balas atingem o piloto em vez disso. Então, o helicóptero logo cai na estrada. Valentina dirige o mais rápido possível. Entra em um túnel a tempo de evitar a explosão. Depois, o grupo faz uma pausa. Pá finalmente acessa as informações no pendrive. 12 milhões de dólares por ano foram transferidos para Peter. O que faz o grupo perceber: Marcus tem pago Peter para legalizar o jogo, para que ele possa abrir seu cassino. E os Yakuza foram contratados por proteção. Quando Walter foi contratado para investigar o casamento, ele acidentalmente tropeçou nesta conspiração. O contador do governo provavelmente deu ao Walter todas as informações. Peter descobriu. Então, ele teve que matar todos os envolvidos para proteger seu segredo. Enquanto isso, Nani mostra as plantas para Peter, dizendo que Marcus pode não ser um cara legal afinal. Peter finge que não sabia de nada. Pega as plantas prometendo revisar todos os projetos. Quando o grupo chega em casa, James não consegue encontrar sua família. Tenta ligar para eles, apenas para encontrar o telefone de Eli no chão. Ele vasculha desesperadamente a casa. Fica aliviado ao encontrar seus filhos, escondidos no banheiro. Eles dizem a ele que Eli foi sequestrada. James os abraça para garantir. Não havia nada que pudessem fazer para evitar. Nesse momento, Marcus envia a eles um vídeo de Eli e Nani, amarradas em seu porão. Ele quer que os irmãos tragam o pendrive para ele, em troca da vida das mulheres. Um furioso James abre seu arsenal. Os irmãos pegam quantas armas podem carregar. À noite, a dupla atira em 2 guardas do lado de fora da mansão de Marcus, antes de cruzar o quintal. Há mais guardas por perto. Todos são mortos silenciosamente. De repente, o carro de Marcus perde uma janela. Os guardas olham mais de perto, para encontrar um bilhete, pedindo que sorriam. Então, eles são mortos por Johnny, que atira neles um por um. James fornece apoio como franco-atirador. Tenta matar um cara no primeiro andar também. No entanto, o vidro é a prova de balas. O ruído resultante faz o guarda abrir a janela. James atira rápido, para matá-lo também. De repente, a energia acaba na casa. Marcus envia um de seus guardas do porão para investigar. O homem descobre que todos os cabos foram cortados. Diz isso a Marcus pelo rádio. Quando ele se vira, encontra todos os corpos de seus colegas na piscina. Nesse momento, Johnny o esfaqueia no pescoço por trás. Pega o rádio para dizer a Marcus, os verá em breve. Então, Marcus envia Nakamura e seus homens.
James os encontra no corredor. Uma luta cruel começa. O espaço é apertado, mas isso não impede James de matar todos em apenas alguns minutos. Um dos mafiosos tenta fugir, então James o agarra e começa a bater em sua cabeça com um martelo. Johnny tem que vir para acalmá-lo. Depois, os irmãos finalmente chegam ao porão. Desamarram as mulheres. Elas começam a correr, mas Johnny decide voltar para se vingar de Marcus. E lá diz que ficará bem. Convence James a ficar também. Assim que as mulheres se vão, James volta ao porão, encontra Nakamura. Então, um tiroteio começa. Nakamura consome pó feliz entre os tiros. Quando todos entram no carro, Pa sai de munição, pega uma espada. James se defende com combate corpo a corpo, antes de pegar uma massa. Depois de deslizar a massa no rosto de Nakamura para dano extra, James puxa seu braço para quebrá-lo. Isso permite que ele pegue a espada, o esfaqueie, antes de empurrar a lâmina em seu rosto. Enquanto isso, Marcus encontra Johnny, tentando escapar em seu barco. Ele rapidamente o agarra, consegue desarmá-lo. Eles começam a lutar corpo a corpo, jogam todos os objetos que podem alcançar um no outro. Marcus encontra um gancho, esfaqueia o ombro de Johnny para arrastar seu corpo pelo chão. Então, Marcus recupera sua arma e começa a monologar, dando tempo para Johnny ativar a granada que roubou da mesa. Um furioso Marcus atira em Johnny, de qualquer maneira, fazendo-o cair na água pouco antes da granada explodir. Nesse momento, James chega ao cais, pula rapidamente na água para resgatar seu irmão. Juntos, eles retornam à superfície, observam o fogo que matou Marcus. De manhã, Renard prende Peter, em público. Mais tarde, a família relaxa na praia, coloca fotos de seus entes queridos perdidos. Johnny pede desculpas à sua mãe por evitar sua casa todo esse tempo. Promete fazer melhor com Valentina. Nesse momento, o Sr. K aparece e revela que não quer que Johnny vá embora. Ele estava atuando para forçá-lo a lutar contra os Yakuza por ele. Agora, a gangue dele é a única na ilha. Como agradecimento, o Sr. K dá a Johnny um papel com o nome do assassino de sua mãe. Ele o mostra a James, que diz que o apoiará, mas também aponta que Walter enviou o pendrive para ele como uma forma de trazê-lo para casa. Johnny decide queimar o papel para finalmente deixar sua raiva para trás. Junta-se à sua família para começar uma nova vida. Certifique-se de se inscrever. Ative as notificações para poder assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.